E olha só, no nosso quadro de direito de hoje, a gente vai falar sobre o Superior Tribunal de Justiça, que estabeleceu que é de 10 anos o prazo para restituição do valor pago pelo imóvel em caso de atraso em obras. Acontece demais, viu? E essa decisão, gente, ela se aplica caso a responsabilidade pelo atraso seja da construtora ou também da incorporadora. Mas como é que isso vai funcionar na prática, hein? Como é que acontece esse procedimento todo? A gente conversa agora ao vivo com a advogada Jéssica Marques, que já está aqui conosco. Jéssica, bom dia. Muito obrigada pela participação. É um assunto que envolve sonho, é um assunto que envolve investimento. Então, quando, infelizmente, não acontece da forma que a pessoa deseja, os traumas são grandes, né? E agora, com esse entendimento, o que muda na lei? Bom dia. Realmente é muito frustrante quando esse tipo de coisa acontece, né? E acontece bastante. O que muda na lei? O STJ decidiu isso no tema 1099, né? E não muda a lei. O que muda é o entendimento sobre a lei. Então, a gente tem aí agora um tema repetitivo, que é vinculante entre os tribunais, que o prazo agora para você pedir a restituição somente no caso de rescisão contratual pelo atraso na entrega da obra, isso é importante distinguir, porque não cabe para os casos em que há a manutenção do contrato. Por exemplo, ali um adiamento da entrega por alguns meses, né? Isso, não cabe a devolução, né? E cabe, na verdade, você pedir quando há rescisão contratual. Então, por razão de distrato, em razão do atraso na entrega na obra, que seria culpa da incorporadora, da construtora, aí sim, a gente tem aí o direito à devolução dessa comissão de corretagem. Se essa pessoa decidir assim, optar assim, ela solicita e o valor deve ser devolvido integralmente. Deve ser devolvido integralmente, junto com as parcelas que já foram pagas. Só para entender, esse prazo deve ser contado a partir de quando? A partir da recusa? Exatamente. Isso. A partir de que ponto? Exatamente. O prazo ele é contado de 10 anos a partir do momento em que a construtora ou incorporadora se recusa a devolver os valores integralmente, porque é devido à devolução desse valor quando há rescisão do contrato. Então, quando ela resolve não devolver, e aí é importante ter isso registrado, seja por um pedido administrativo ou por e-mail, alguma prova nesse sentido, que a partir daí começa a contar o prazo de 10 anos. E acaba sendo uma questão de responsabilidade contratual. E, inevitavelmente, é preciso ir para o judiciário para poder se obter esse valor de volta, né? Isso, exatamente. Tem que ser pelo judiciário quando há recusa, né? Quando a gente consegue resolver extrajudicialmente é ótimo. Mas é mais difícil acontecer. Mas é mais difícil acontecer. E aí a gente precisa de uma sentença realmente ali impondo que haja a devolução desses valores. Isso tem prazo para devolução? Como é que se dá isso? Prazo para devolução depende do que o juiz sentenciar, né? Então, o juiz vai sentenciar um determinado prazo para que haja a devolução desses valores. É uma coisa muito, como a Sofia falou no começo da entrevista, é uma coisa muito desgastante, né? Isso, é né? desgastante. Você fala em sonho, fala em espera, fala na contagem regressiva que não acontece. Né? E é importante distinguir também que no tema de 1099 o STJ trouxe essa distinção de que isso não cabe contra os corretores, contra as corretoras de imóveis. Cabe contra a incorporadora ou construtora, porque é quando essa comissão de corretagem, ela está inclusa ali no contrato de financiamento e há a rescisão desse contrato. Então, aí inclui a devolução desse valor da comissão. Quando é feito diretamente com a comissão, né, paga diretamente por uma corretora imobiliária ou por um corretor, esse valor não tem aplicação de devolução, porque a gente está falando aí em razão de entrega no atraso da obra. E esse prazo de 10 anos, é o prazo para o atrasado ou é o prazo a partir da recusa? Eu estou tentando explicar para o pessoal que está em casa, por exemplo. Comprei um apartamento. Esse apartamento estava para ser entregue há 8 anos atrás. Então, ainda tenho 2 anos aí para solicitar esse valor? Tem. É isso que, assim que funciona. Exatamente. Então, é preciso que passe esse prazo de 10 anos do que era acordado antes em contrato para que eu solicite esse valor? Não. É o seguinte, na verdade, o prazo que vai começar a contar é o seguinte, tem lá o contrato de financiamento e tem um prazo de tolerância de 180 dias para a entrega na obra, de acordo com o prazo que foi estipulado em contrato. Certo. A partir do atraso da tolerância, né, que é um dos primeiros marcos aí para começar a contar o prazo de 10 anos, a partir do marco ultrapassada essa tolerância,
que está lá de 180 dias no contrato de financiamento, aí começa a contar o prazo de 10 anos para você pleitear em juízo. E aí você, daqui a 10 anos que você pode pleitear, é isso? Não, você tem 10 anos. Se você passar de 10 anos você não e você pleiteia não mais. pleitear, você não tem mais o Esse direito. é o prazo Agora, total. Agora sim. É chamado de prazo prescricional, né? Ou seja, é o prazo que você tem direito a pleitear esse valor para ter de devolução. Se passar 10 anos e você não pleitear, você não tem mais direito de pedir. Não tem mais direito, entendi. Então, a mudança na lei não foi em relação a esse atraso na entrega, foi em relação ao tempo prescrito desse atraso que a pessoa, porventura, deixou ali para lá, não resolveu. Entendi. Agora, mais claro. A diferença principal que trouxe essa distinção, como eu falei, não é bem na lei, é sobre o entendimento sobre a lei, é porque existe um outro tema que é chamado de em relação a ressarcimento por causa de abusividade no valor da comissão de corretagem. Esse prazo é de 3 anos, é chamado de prazo trienal, que é outro tema do STJ, tema 938. E aí o STJ trouxe esse novo tema agora recente, esse de agosto de 1099, que é para distinguir desse outro, 938, tá? Porque agora o prazo é de 10 anos no que tange a rescisão contratual. Então, a gente está falando de 2 prazos, os 2 falando sobre comissão de corretagem, só que um é sobre após a rescisão do contrato e o outro é somente sobre abusividade na comissão de corretagem. Então, os prazos são diferentes. De 3 anos para você pedir restituição por valores cobrados de comissão de corretagem abusivamente e de 10 anos agora por causa da rescisão contratual do financiamento. Perfeito. Ô, Jéssica, como é que é calculado esse valor, hein? É uma dúvida que eu tenho. Assim, você, claro que você tem um valor que você colocou naquele imóvel, mas como é que é calculada essa restituição? A restituição ela é calculada com base em provas. Então, assim, uma das provas principais para poder entrar com essa ação é você colocar lá o pagamento de boleto, o comprovante. Então, tudo que você coloca de comprovante que você teve como gasto é entendido ali pelo judiciário que isso precisa ser devolvido, porque precisa ser ressarcido integralmente pelo prejuízo que foi sofrido pelo consumidor. Também o valor corrigido, porque ao longo desse tempo mudou? Corrigido, atualizado. É o correto, né? Agora, para deixar claro, essa rescisão contratual acontece a partir do momento que há o atraso. E cada contrato existe uma tolerância aí de atraso, né? Então, varia. Isso, então varia. Mas, assim, a lei, ela fala que a tolerância, ela é, em regra, 180 dias. Por exemplo, atrasou a obra e até 180 dias essa construtora, essa incorporadora tem que me entregar. Não me entregou, passa a correr esse tempo aí dos 10 anos e aí eu tenho 10 anos para entrar na justiça. Exatamente. Perfeito. Agora tudo alterado e mudanças que trazem com certeza um alento, apesar da dor de cabeça que ainda vai existir, para quem faz essa compra, né? A gente quer agradecer sua presença, Jéssica, aqui, né? Essa questão do cálculo é que eu estava querendo saber exatamente o que era. Porque queira ou não queira, você está numa poupança, você está botando ali no imóvel e receber sem ser corrigido, seria uma grande injustiça. Não, sempre é corrigido. E muito obrigado, viu? Obrigada, Jéssica. Até a próxima. Até a próxima. E olha, mudando de assunto, gente,